Resolver agora a questão 14 do Enem. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras, tá? Olha só, como é ponto médio, como M, N e P são pontos médios, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui MC de X e MB de X também. Vou chamar NC de Y e vou chamar AN de Y também. Vou chamar PB de W e PA de W também, tá? Repara, aqui nós temos um ângulo reto e aqui também um ângulo reto. Esse ângulo aqui, jovem, ele é comum aos dois triângulos, mas bastava perceber que os dois triângulos têm medidas proporcionais. Por quê? Vou desenhar aqui o triângulo maior. Você vai perceber isso aqui, ó. Que aqui, ó, BAC, tá? Aqui esse lado tem o que? Medida 2y, 2x e aqui 2w, tá? Eu vou desenhar agora o triângulo menor aqui, o triângulo MNC. Aqui, ó. O triângulo MNC. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Vale X, aqui vale W e aqui vale Y. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os triângulos são semelhantes, que os três lados são proporcionais. Por aquele caso, né? Lado, lado, lado. Tranquilo? Então, a razão de semelhança aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui AC sobre NC, que é igual a 2y sobre y, que é igual a quanto? Que é igual a 2. Lembra que a razão entre as áreas, na verdade, eu posso fazer de uma maneira mais simples aqui, né? Posso pensar em duas formas de fazer. Olha só, eu posso traçar aqui em PM uma reta. Essa reta ela vai ser paralela a AN. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é congruente a esse ângulo C aqui, tá? Nós temos o seguinte, ângulo reto. Opa, troquei aqui o comando. Olha só, ângulo reto. Beleza? Outra coisa, a diagonal desse triângulo aqui, ó, desse retângulo, ele divide o retângulo aqui em duas partes iguais, né? Ou seja, iguais e congruentes, né? Na verdade, a esse triângulo MNC, tá? Então, a questão pediu o quê? Ó? A região demarcada pelas estacas ABMN, no caso ABMN, deveria ser calçada em concreto. Nessas condições, a área a ser calculada corresponde. Ou seja, essa área aqui, ó, temos 3 triângulos congruentes e congruentes ao triângulo MNC. Portanto, a resposta correta é a letra E. Mas eu vou usar aqui, como adendo, a propriedade, tá? Lembre-se, a razão entre as áreas, ó, a área do triângulo ABC, certo? BAC, e a razão entre as áreas, né, do triângulo BAC e do triângulo MNC é igual ao quadrado da razão de semelhança, né? A razão de semelhança, como é 2, então vai ser igual a quanto? 2 ao quadrado. Então, dá quanto aqui? Dá 4. Só que o triângulo BAC, ele é composto por duas áreas. Ele é composto pela área, né, de ABMN, tá? ABMN,
mais a área do triângulo MNC, dividido pela área do triângulo MNC, que dá quanto? Que dá 4. Tá? Eu vou chamar essa área aqui de área 1, vou chamar aqui de A1, e essa área aqui vou chamar de A2, tá? Só para melhorar aqui. Então, A2 mais A1 sobre A1 é igual a quanto? 4. Então, A2 mais A1 é igual a 4 vezes A1. Então, A2 é igual a 4A1 menos A1. Ou seja, A2 é igual a 3 vezes a área 1. Tranquilo? Então, a resposta aqui, ó. A área 2, a área pintada, é igual ao triplo da área do triângulo MNC. Beleza? Então, bora. Questão 15 do PAS UNB 2019. Por muito tempo, os cientistas consideraram que as populações, quando saíram da Sibéria e chegaram ao atual Alasca, para se espalharem pelo continente americano há aproximadamente 13 mil anos, utilizaram uma rota que passaria por onde hoje fica o Estreito de Bering. Estudos recentes, realizados por um grupo internacional de cientistas e publicado na revista Nature em 2016, afirmaram que essa teoria é inviável do ponto de vista biológico. Por outro lado, com base em material arqueológico recuperado no Piauí, a arqueóloga Nied Guidon acredita que o homem chegou à região há mais de 20 mil anos. A pesquisadora defende a tese de que o Homo sapiens, ao fugir de uma grande seca da África, atravessou o Atlântico empurrado por tempestades oceano adentro. Acredita-se que o mar, à época, estava a 140 metros abaixo do nível atual. Então, aqui, ó, o mar, à época, estava a 140 metros abaixo do nível atual. Beleza? E a distância entre a África e a América era menor. Então, a distância entre a África e a América era menor. Tendo o texto precedente como referência inicial e considerando aspectos relacionados à história da ocupação humana nas Américas, julgue os próximos itens. Então, vamos lá. Considere que a figura seguinte ilustre, de forma simplificada, a forma e a profundidade atual do Oceano Atlântico, entre a costa da África e a costa do continente americano. Considere ainda que a forma do relevo do fundo do mar não tenha se alterado ao longo do tempo. Nesse caso, a distância entre a África e a América aumentou mais de 30 quilômetros desde a época da migração citada no texto. Então, vamos lá. Aqui, ó, nós temos o seguinte. Eu vou desenhar aqui esse triângulo, né? Tá aqui nos cantos aqui. Olha só. Desenhar esse triângulo aqui, um triângulo bem aqui. Vamos lá, deixa eu aumentar. Fica mais visível, tá? Note o seguinte. Temos aqui 500 quilômetros. Temos aqui 5.000 metros. Beleza? Eu vou transformar quilômetros para metros, tá? São 500 quilômetros, então lembra aqui da tabelinha, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. São 500 quilômetros, então a vírgula está aqui no 500, né? Está no zero. Então aqui, ó, tá aqui, ó, 500 quilômetros. Para metro, acrescento 3 zeros, beleza? Então, tá aqui. O que acontece? A altura, a questão afirmou que à época o mar estava 140 metros abaixo do nível atual. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou traçar. Deixa eu trocar de cor primeiro. Tá aqui de verde. Ó, eu vou traçar bem aqui, ó. Então, 140 metros, né? Até diminuir aqui, tá bem fora de escala, né? Mas vamos lá.
aqui, ó, 140 metros, né? Abaixo do nível desse nível aqui, tá? Então, vou traçar aqui uma outra reta. Vamos seguir aqui. Olha só, a questão quer a distância entre a América e a África. Então, eu vou chamar aqui, ó, de uma distância, vou chamar aqui de X, beleza? Essa distância X aqui. Então, o que acontece? Tem que fazer o que agora? Analisar, né? Como aqui é a altura, então, perpendicular, aqui também perpendicular, beleza? Note o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, de A, B e C, e eu vou chamar aqui de D e aqui E, beleza? Repara o seguinte, esse triângulo aqui, ó, o triângulo ABC, eu tracei aqui ED, que é paralelo a um lado desse triângulo. Portanto, esse triângulo aqui, ó, o triângulo DEC, ele é semelhante ao triângulo ABC. Tranquilo? Então, pela propriedade, né? Vamos lá. Vou fazer assim, ó. Agora eu vou comparar aqui os dois triângulos, ó. X está para 500 km, que a gente já viu que vale isso aqui, ó. Que vale 500 mil, né? 500 mil metros. Então, aqui, ó. 500 mil metros. Assim como essa altura, 140 metros, está para 5.000 metros. Beleza? Vamos lá. Aqui eu vou multiplicar, ó. 5.000 vezes x é igual a 500 mil vezes 140. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bora. Restou aqui agora? Restou 5x igual a 500 vezes 140. Então, eu vou aqui logo já simplificar por 5 para nos ajudar. X é igual a 100 vezes 140. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 140, acrescento 2 zeros, vai dar 14.000 metros. Só que, perceba que a distância, aqui, jovem, ela diminui dos dois lados, né? Eu estou fazendo aqui os dois triângulos, vai diminuir dos dois lados. Então, vou multiplicar aqui por 2, né? Então, 14.000 vezes 2 é igual a 28.000 metros, que corresponde a 28 quilômetros. A questão afirmou que a distância aumentou mais de 30 quilômetros. Isso está errado, né? 28 quilômetros apenas. Então, esse item aqui da UNB, ele está errado. Beleza? É isso. Um abraço. Game over.